Queridos amigos, é da nossa tradição o início do programa, o início desse momento de nossa reunião fraterna nas quintas-feiras, começarmos fazendo uma prédica bem curtinha para saudar a presença de vocês todos e, é claro, os nossos amigos do plano espiritual. Por essa maneira, peço que fechem os olhos, se desejarem, procurem relaxar o corpo físico, dando um comando mental ao seu intelecto para que possa tranquilizar o nosso espírito, a nossa alma, especialmente para afastar de nós, do nosso pensamento, as preocupações, das nossas atividades, e tudo aquilo que nós necessitamos, porque o momento é do encontro com Jesus, e o Mestre estando conosco, tudo o que nós precisamos suprir será nos dado. Pedi e obterei é a proposta dele. Os mentores da casa estão encarregados de nos assistir e de nos ajudarem para que possamos levar a bom termo o nosso Santo Evangelho da tarde. Por isso começamos com a proposta que ele nos ensinou, dizendo na oração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque o vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Aberto aos trabalhos, a proposta de hoje é a proposta que na casa do meu pai há muitas moradas. E a dona Célia, a senhora me ajuda, a senhora sabe como é, né? Cristina. Dona Cristina. A dona Cristina vai iniciar logo na outra encarnação, né, Cláudia? Essa AVC, ou ITV, não sei, vai estar superado. Eu não vou esquecer de mais nada. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Estavam esperando vocês, por favor. Dona Cristina, a senhora pode começar. Limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele eteriza cada vez mais até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, esses não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento.
que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. É uma proposta e um esclarecimento do Espírito São Luís, em Paris, em 1859. Eu gostaria de iniciar dizendo, primeiro pedindo licença a eles, para que possamos dar a nossa interpretação sobre essa questão tão importante, que é na casa do meu pai há muitas moradas. Porque esta questão nos leva a considerar esses limites da encarnação. Por pouco que a gente compreenda o Espiritismo, a doutrina maravilhosa que nos leva à luz do conhecimento, por pouco que nós tenhamos o cuidado de examinar, nós sabemos da reencarnação e dos limites. Então nos perguntamos, mas, meu Deus, quantas encarnações será que eu preciso? 20, 50, 100, 200? O Cidinho, 500, porque ele é mais pecador. Maneiras de dizer, né, Cidinho? Mas a questão é interessante em perguntar, porque isso leva a uma segunda questão. Se nós precisamos de muitas encarnações, significa pensar ou imaginar, dentro da nossa filosofia, como é que fica o instrumento do perdão? Se perdoar, segundo Pedro, quando Pedro questiona Jesus quantas vezes haveremos de perdoar, e ele é curioso a proposta, porque ele diz assim, mas mestre, quantas vezes devemos perdoar? Seja 7 vezes? E quando a pessoa faz assim, esta colocação, a gente já coloca um ponto de vista para que a pessoa perceba que nós estamos tentando resolver um problema. No caso aí, dessa proposta de Pedro, não sei, peço licença para interpretar dessa maneira. Mas ele se propõe a dizer 7 vezes, dá um limite. Na política, num convento, numa congregação, numa sociedade, normalmente a gente também tem esse hábito de já dizer o que você pensa disso, e já dá opinião, quer dizer, põe um limite nisso. Mas Jesus disse não. Pedro, não é assim. Em verdade vos digo que não é 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que dá 490 na continha matemática, se assim fizermos. Bom, estou dizendo isso para sustentar uma ideia de que se o perdão é devido para todos nós vamos correr o risco de termos um monte de companheiros, como nós também, não sei os limites, porque a contabilidade é divina, não é a minha, mas o fato é que se nós tomarmos isso como referência, nós vamos perdoar a vida toda. E, segundo Emmanuel, nas palavras dele, dizem que nós não entendemos ainda até hoje que esses 70 vezes 7 vezes que Jesus propôs, quer dizer para sempre. Infinito, né? Infinito. Até infinito. Infinito. O termo é adequado, infinito. Mas aí, como assim? Então eu faço as coisas erradas, eu mato, roubo, engano, não sigo os caminhos de Santo Agostinho para podermos acertar as nossas vidas, os nossos caminhos, viver com retidão? Como assim? Então, que Deus é esse? Que vai perdoar sempre que o cara vai fazendo as coisas erradas? Não é bem assim. Nós precisamos meditar que, em verdade, os que necessitam ser separados, como diz o joio do trigo, é muito fácil. Eles vão ter que ser separados, porque não seria justo. Que Deus é esse que permitiria que o cidadão ficasse numa classe de alunos, no caso, a professora aqui, ela sabe bem, se o aluno não passar, como é que faz? Reprova? Ultimamente... Não. Tem mais umas... Não reprova mais. Não reprova, mas vai ficando com dependências, né? Aí a vida tem que ensinar, né? Exato, então cai em um outro sistema. A vida tem que ensinar. Olha que didática bonita. Quer dizer, não é o pai que vai deixar a classe toda atrasada. A vida vai ensinar, porque ele vai ficando ali. Não vai ficando porque
não tem mais esta didática, está certo, está certo. Mas acontece que na vida profissional você não vai encontrar capacidade para trabalhar. Vocês já pensaram um advogado para trabalhar? Um médico que não tem a capacidade? Só para vocês terem uma ideia, de quando eu cheguei aqui para hoje, eu estou há mais de 40 anos na advocacia. Nós tínhamos aí umas 10, 12 advogados. O Cidinho vai saber, até por nome, né? Gessi Bianco, Clóvis Alaf, Castilho, o veinho aqui. Mas hoje nós temos um contingente, pelo que nós temos no estatístico, você acredita? Tem exatamente 200 advogados por cada um dos americanenses. E ainda esse pessoal, claro, tem o cuidado de procurar a ordem, porque eu tenho um convênio com o Estado. E quando não é isso, também vai atrás do PROCON, etc., ou pede uma consulta quando a gente está jantando. Doutor, só dá uma pergunta só. Então, de qualquer maneira, você paga, tem que pagar, mas separa o joio do trigo. Tem que separar. E por isso eu estou fazendo esse discurso todo para dizer que nós estamos à porta e nas portas do mundo de regeneração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Olha o título do nosso evangelho de hoje. Ora, o pai é justo, o pai não vai deixar uma classe toda atrapalhando os outros, deixa ele aprender de outro jeito, percebe que ele dá esta liberdade de escolha, mas sem nos ater a todos que estão se esforçando para poder ser correto, para ser pródigo, para trabalhar. Por isso eu estou dizendo, como as encarnações os limites, tem um limite? Não tem um limite. O Cido disse e está certo. Não tem um limite. Pode ser. O que tem da reencarnação, assim, se a pessoa não está preparada mais para reencarnar no planeta Terra, ela vai reencarnar em outro lugar. Exatamente. Na casa de meu pai. Ela vai ter a condição de aprender a condição no meio do que ela vive, adequada. do que ela vive, do que ela é. Exatamente. Porque não adianta ela vir Porque cá, um atrai o outro. Se ela já não consegue, Não é? se a planeta estiver super evoluída, ela não vai conseguir. Ela vai para um planeta onde tem o nível dela, que ela vai reencarnando, vai crescendo, e pode seguir lá na frente, ela volta para o mesmo sistema. Então, só completando a ideia, se se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores, o que você acabou de falar. Ela é limitada aos mundos inferiores. Quer dizer, se nós não nos esforçarmos, não aproveitarmos o momento agora para bater as portas desse mundo de regeneração, nós vamos ser separados. É justiça. A justiça, para que seja correta, tem que dar a cada um aquele que merece, ou aquele que escolheu. Pois bem, então, por conseguinte, deve livrar-se mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Cabe a cada um de nós, por exemplo, a mim, na questão 918 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga de Santo Agostinho, qual a maneira mais fácil ou qual é a forma adequada para nós nos conhecermos? E ele coloca dessa maneira, que um sábio da antiguidade já vos disse, referindo-se naturalmente a Sócrates, que muitos sabem, eu acho que todos nós, profitentes da doutrina, sabemos, que, na verdade, esse lema de conheça-te a ti mesmo estava inscrito nos pórticos do templo de Delfos, e não é da lavra de Sócrates. Mas ele adotou tanto isso, porque tinha tão profundo o pensamento, que ele acabou adotando e levando para a sua didática, a fim de que soubessem compreender o que nós somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui. De vez em quando a gente atinge uma idade longeva, como é o meu caso, Cidinho de cabelos brancos, o senhor também, né? A gente começa a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Não é o caso
dessa mocinha linda aqui, o caso dela é diferente. É brotinha. Como é que chama? A Lara? Né? É a Lara? Laís. A Laísa também. Nasceu agora, está novinha, ainda está com todo o CPU novo. Mas eu estou dizendo isso porque nós começamos a refletir. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o propósito da nossa vida? Nós somos criados simples e ignorantes pelo Senhor da vida, mas o propósito nosso é ganharmos as estrelas, alcançarmos a perfeição. Sim, a perfeição relativa. Jamais a perfeição para se igualar ao Senhor da vida, não é? Mas, então, eu estou dizendo isso porque os limites da reencarnação vai depender muito de nós, daquilo que vamos fazer. Apesar de que eu gostaria de dizer para vocês que há uma consideração a ser feita nesse aspecto, é que há espíritos que, mesmo soberanos, no sentido de ser elevados, ainda assim pedem para ficar nesse mundo. Propõe a vir para ajudar. É o caso de Dr. Bezerra de Menezes, quando nessa última encarnação ele chegou no plano espiritual, ele foi recebido por Celina, a mensageira de Maria Santíssima. E como ele havia sido, nessa encarnação aqui de 1900, ele havia sido político, ele foi o fundador da FEB, ele pediu, ele tinha aquele linguajar jurídico e linguajar também de requerimentos. Ele disse, olha, eu não quero alçar novos voos. Se me for permitido, eu gostaria de pedir uma autorização, fazer um requerimento. E esse requerimento foi mandado a Maria Santíssima, que devolveu, dizendo que sim. O que ele pediu? Um espírito dessa envergadura, ele pediu que gostaria de não alçar voo a outros planos, mas ficar aqui ajudando enquanto houvesse um de nós ainda em desalinho. Puxa vida. Então temos espíritos nobres que ainda estão morejando por este campo de aprendizado, mas para nos auxiliar. Porque a regra, sem dúvida nenhuma, é aquela que se eu não me esforço, não me torno melhor cada dia, não adianta. Como é que vai morrer? O que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos passar daqui para lá do mesmo jeito que nós estamos. Se estivermos aqui conversando sobre o Evangelho, e mais do que isso, estivermos aplicando os conceitos, né, dona Cristina, do Evangelho, estivermos vivenciando isso, está muito que bem. Mas se não for dessa forma, nós temos que pagar o tributo necessário pelo nosso proceder. Seja porque não cuidamos dos filhos, seja que não fomos uma família ideal, não se trabalhou, porque cada um tem uma responsabilidade, né? Boa tarde, pode entrar. Eu queria saber como faz para pegar passe. A senhora pode entrar. Então, se nós não temos responsabilidade, por exemplo, com a sociedade civil organizada. Não, é que eu só vim trazer umas roupas ali. Você quer tomar passo? Pode sentar aqui. A senhora quer tomar o passe já? Não. Quer ouvir um pouquinho, 5 minutos do Evangelho? Pode sentar também e tomar o passe. Se quiser. Mas é todo dia esse horário? Todo dia, das 2 às 4. De segunda a sábado. Então eu venho, Tá eu bom. venho amanhã com mais Se você quiser sentar aí, pode sentar. É que eu tô com a pessoa no carro, aí não tem como. Tá bem, fique à vontade, querida. Como é seu nome? É Michele. Angélica? Michele. Michele. Ok. Tá bom, Michele. Tudo bem. Então, quero concluir dizendo o seguinte, porque eu vou passar a palavra para quem conhece bem a doutrina também, né? Eu queria fazer um comentário. Pois não. O planeta Terra está numa fase de evolução que muitos de nós vamos reencarnar novamente no planeta Terra, porque Sim. nós evoluímos. E muitos de nós vamos reencarnar no planeta igual está o planeta Terra agora. Quer dizer, o planeta Terra vai subir, então você está no planeta Terra, só o planeta Terra evoluiu. Outros não conseguiram evoluir, vão vir no planeta como é o planeta Terra hoje, para ele poder evoluir, como tem aqueles que estão lá embaixo. Então não é que todo mundo vai descer lá embaixo, tem gente que vai estar no planeta igualzinho ao planeta Terra. Há vários níveis. O planeta que se aproxima, que vem aí de Alcione,
é o planeta que já está trazendo para fazer essa modificação de regeneração. Agora, naturalmente, Ciro, que há outras escalas, não é? Sutis, mas está certo. Mas então eu queria dizer o seguinte, para concluir. A mensagem é de Jesus de Nazaré. Observai como crescem os lírios do campo. É assim. Nós estamos aqui aprendendo, lecionando, sofrendo dores acerbas, apanhando, na linguagem vulgar, apanhando. Aí as pessoas falam, pô, por que eu tenho um filho com